Olá, estudante! Bem, voltando aqui no nosso projeto, lembrando que o link do repositório está passando aí na tela, caso você queira acompanhar esse código aí mais de perto. Vamos criar agora mais dois atributos da nossa classe que não necessariamente, a priori, precisam ser privados, que são o número da conta, né? Eu vou colocar aqui, ele é um valor do tipo string. Por que string, mas não é número? Tem contas que começam com dígito zero. Na formatação da conta pode ter o hífen. E eu costumo utilizar uma máxima, se você é desenvolvedor e pensa de uma forma diferente, deixa aqui nos comentários, por favor, que é basicamente o seguinte: se você não vai fazer nenhum tipo de operação matemática com esse número, usa como string, tá? Você evita um monte de problemas com isso. Então, no caso, o número da conta tipo string e, da mesma forma, agência como string também. Então eu deixei eles como públicos aqui, porque não necessariamente eu preciso, a priori, ter um encapsulamento ao redor deles. Porém, a gente vai desenvolver um pouco esse raciocínio. Então isso significa que eu posso vir aqui, né, já apagar esse código que estava todo errado, né, e posso vir diretamente aqui em conta 1, ponto número, e atrelar aqui um número. Vamos falar que a minha conta é a 12345-6 e a minha agência é a agência 12345-5. Eu vou dar um console.log no objeto como um todo, conta 1, vamos executar esse cara aqui, npm start, e tá lá, ele tá falando, esse é um objeto, né, do tipo conta bancária, o saldo inicial é 0, número tal e agência. Mas, será que manter eles públicos assim pode dar algum problema? Imagina a seguinte situação: eu quero permitir com que possa ser setado esse número e agência sem necessariamente ter uma operação muito complexa em cima deles, como a gente tem no caso do saldo, né, que é sacar, depositar, consultar. Digamos que eu não quero implementar uma operação, ajustar número da conta, ajustar número da agência. Eu quero permitir sim um acesso direto assim. Porém, eu quero que ocorra uma validação nos dois casos, que é o seguinte: no caso do número da conta, digamos que eu queira que a conta tenha a seguinte formatação: 5 dígitos, hífen, um único dígito, verificador, né? E eu tenho aqui também, no caso da agência, 4 dígitos, hífen e um dígito ali final. Qual que é o problema? Se eu deixar que seja possível setar esse valor diretamente assim, sem nenhum ajuste, eu vou ter um problema aí, porque eu vou permitir com que possa associar à conta números e agência mal formatados, né? Num formato que eu não permito. Então eu tenho que ter um meio de manter isso aqui simples, porém com alguma formatação. Como que eu posso fazer isso? Primeiramente o seguinte: eu vou deixar esses caras privados. Aí você vai falar, ué, mas você não quer permitir o acesso direto? Respira. Respira fundo, respira. Vamos lá, eu vou colocar aqui como privado. De novo, seguindo a convenção, vou botar um underline aqui na frente. Mesma coisa aqui, privado. Seguindo a convenção, um underline aqui à frente. Vamos trabalhar aqui o nosso construtor um pouco. Digamos que, sei lá, inicialmente, né, enquanto ele não seta aí esse número e conta, o número vai ser 00000-0, que é, a grosso modo, como se fosse uma máscara ali, né, do número de conta padrão. E aqui vis agência de forma análoga, 0000, hífen 0. Agora, eu tenho que ter uma forma, como eu falei, de garantir com que essa validação ela seja feita, porém eu consiga ainda trabalhar de forma direta. Perceba que aqui já está dando erro, porque não existem mais esses atributos, né? Agora os atributos têm underline na frente. Porém, eu quero tornar isso possível. Eu vou utilizar aqui um recurso que a orientação a objetos do TypeScript tem, que é a criação de getters e setters. Basicamente, para cada atributo eu vou criar um método getter e um método setter. Mas o que vem a ser aí um getter e um setter? O método getter é um método que permite que você acesse o valor de um determinado atributo. E o método setter, por outro lado, é um método que permite que você possa alterar o valor de um atributo. Porém, a grande diferença do TypeScript para outras linguagens, como por exemplo o Java e C++, por exemplo, é que a forma como o getter e setter trabalham no TypeScript permite que eu possa acessar eles sem saber que estou acessando eles, de uma forma bem mais simples. Então vamos começar aqui pelo número. Eu vou vir aqui antes, após o construtor mesmo, e vou criar aqui o getter do número utilizando a palavra reservada get. Eu vou chamar aqui esse getter de número sem underline. Com isso, é como se eu estivesse criando um outro atributo que se chama número, né, sem underline, mas na verdade ele vai estar mostrando o valor do atributo número com underline. Então eu vou colocar aqui, abre e fecha parênteses, o getter não recebe nenhum parâmetro e você não precisa colocar o tipo de retorno no caso do getter, assim como você não precisa lá quando você cria um método. Mas eu vou colocar aqui só por convenção, só para utilizar aqui, respeitar a mesma convenção. E aí o que eu vou fazer? Simplesmente retornar aqui o vis.underline-número. Então, a ideia desse método é, quando eu chegar aqui e mandar exibir um número, né, que eu vou fazer agora, ele vai me mostrar aí o número da conta. Então, se eu chegar aqui conta 1.número e executar esse cara, ele me mostrou aquele número de conta que eu setei no construtor da classe, esse aqui.
Vamos tentar implementar um setter para esse cara aqui, só que um setter bem espertinho. Para criar o setter, eu vou utilizar a palavra reservada set e também vou chamar de número, tá? Sem o underline. E ele vai ter que receber o valor a ser ajustado, a ser alterado. Então, vou colocar aqui o valor. Tem do mesmo tipo que o meu atributo lá, string. E no caso do setter, o setter ele não retorna nada. Porém, eu não posso chegar aqui e colocar esse void, tá? Ele não permite. Então, fica sem tipo de retorno mesmo. E é o seguinte, eu não quero simplesmente chegar aqui e falar vis.underline número recebe valor. Por quê? Porque eu quero garantir com que esse valor seja válido antes de eu atrelar ele. Ele é a minha propriedade, o meu atributo underline número. Por quê? Se eu fizer isso direto e alguém me passar um valor inválido, ele vai ajustar da mesma forma. Então eu quero fazer uma validação aqui. Para isso, eu vou utilizar um conceito da matemática e computação chamado expressões regulares. Esse assunto, expressões regulares, é um assunto bem complexo que dá um curso inteiro aí, bem grande, tá? Aqui em casa mesmo eu tenho um livro de expressões regulares que é dessa grossura. Bem, então basicamente eu vou criar aqui uma expressão regular que vai validar se o valor passado está nesse padrão aqui, né? Que é 5 dígitos, hífen, 1 dígito. Então, vou criar aqui uma regex, que é a abreviação que os programadores costumam utilizar quando eles vão se referir a regular expressions, né? Expressões regulares. E o regex, ele é como se fosse uma string, mas eu não começo ele com aspas. Ele vai começar e terminar com uma barra, desse jeito aqui. Além disso, eu denoto o início de uma expressão regular com um til, né? O acento circunflexo, e eu denoto o fim da expressão regular com um cifrão. Então, tudo que tiver aqui vai ser a expressão regular que vai validar aí essa máscara, né? Esse formato aí de número. Vamos começar aqui. Eu tenho que sinalizar que, no caso do número de conta, eu tenho que ter 5 dígitos. Então, eu vou utilizar aqui um barra D, abre e fecha chaves. Esse cara aqui sinaliza para mim que essa expressão começa com dígitos, tá? Números. Quantos dígitos? 5. Então aqui eu estou falando que esse formato ele começa com 5 dígitos. Após a chave, o que eu preciso? Eu preciso do hífen, né? Que é o que vem depois. E na sequência eu vou ter mais um dígito. Então, barra D, abre e fecha chaves, 1. Então essa é a minha expressão regular para validar aí esse formato do número. Uma vez que eu criei a expressão regular, eu posso utilizar ela para validar aí o meu número da conta. Então eu vou colocar aqui um if regex.test, que é um método que testa uma string para ver se ela está dentro do padrão da expressão regular. E eu vou passar aqui o valor. Então, se ele passar aqui nesse teste, se o teste retornar true, aí eu posso fazer associação. Então, vis.underline número recebe valor. Eu poderia parar por aqui, mas eu quero só dar uma sinalizada ali no log, caso ele tenha me passado um valor ali inválido. Então, aqui, caso contrário, né, eu vou colocar aqui um else, console.log, formato de número inválido. Então, caso não passe no teste, vai mandar essa mensagem aqui. Vamos testar lá? Então, vou vir aqui, vou apagar esse console aqui, vou colocar conta1.número, recebe, e vou passar primeiramente um valor válido. Então, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, hífen 5, console.log, conta1. Então, se o meu código está correto, ele vai atrelar esse valor, vai mostrar ali o objeto com esse número de conta. Então, vou executar aqui o npm start e tá lá, né? Então, saldo 0, número da conta está aqui e agência aquele valor padrão que foi setado lá no construtor. E agora, eu vou, de propósito, apagar esse primeiro dígito aqui. Então, agora ele está num formato inválido, porque eu tenho só 4 dígitos ali no início e aí depois o resto tá certo. Porém, não está de acordo com o padrão ali que foi definido. Então, vou rodar aqui novamente o npm start, e ele falou aqui para mim, ó, formato de número inválido. E ele acabou mantendo o valor que eu tinha colocado lá no construtor. Vamos fazer agora o mesmo processo para a agência. Ok? Vamos lá agora para o nosso index e eu vou chegar aqui e vou colocar conta1.agência, recebe, e aí digamos que minha agência é 0123-4. Beleza? Vou tentar exibir. Se a minha implementação está correta, ele vai atrelar esses valores e vai exibir aqui dentro do objeto. Então eu ainda estou com o número inválido, ele não setou, mas a agência está correta. Deixa eu corrigir agora aqui o número da conta, né? Se eu executar novamente, tá lá, né? Número e agência corretíssimos. E se eu alterar aqui o número da agência? Então tirei esse 0 aqui no começo, ele está num formato inválido porque só tem 3 dígitos antes do hífen. Vou rodar aqui o npm start e tá lá, né? Formato de agência inválido e ele deixou o valor que foi setado no construtor.
Então, usando o getter e setter, a gente tem também um certo nível de encapsulamento, porque a gente até permite o acesso ao atributo de forma mais ou menos direta. E a gente protege a alteração desse atributo por meio do setter, fazendo a validação aqui e garantindo que o valor que vai ser alterado lá no atributo é um valor válido. Mas o mais bacana, como eu falei anteriormente, no caso do TypeScript, é que tanto o acesso ao getter quanto ao setter, ele é feito de uma forma muito direta, muito tranquila. Você não necessariamente invoca um método getter nem um método setter. Bem, na próxima aula, a gente vai alterar o construtor da classe conta bancária para permitir com que a gente possa fazer todo esse processo de uma forma ainda mais simples, com menos linhas de código. Então a gente se vê na próxima aula. Até mais! Ui!